Olá, pessoas lindas e maravilhosas, tudo bem? Bem-vindos à nossa jornada Me Formei e Agora. Essa jornada é para você que está no último ano aí de graduação do curso técnico ou é recém-formado, realmente acabou de se formar e está com aquela dúvida. E agora? Porque durante o nosso processo, né, de graduação do curso técnico, nós não temos, né, o direcionamento, esse ensino do que fazer depois de se formar. Então, essa aula é para vocês justamente para isso, para dar um direcionamento e dar, sabe, aquela luz lá no fim do túnel? Pois é. Então, espero que essa aula seja essa luz no fim do túnel para você, para que você possa iniciar sua carreira de maneira mais assertiva, mais direcionada. Bom, então, esta primeira aula nós vamos falar sobre dois principais passos para que você consiga aí dar andamento e início na sua carreira. Vou colocar aqui os slides para que a gente possa acompanhar e vocês ter uma visão melhor aí do que nós iremos abordar, tá bom? Então, vamos lá. Então, mais uma vez, bem-vindos, né, à aula. E eu vou dar play aqui para que a gente possa dar seguimento. Então, o que eu pergunto para vocês agora, né? Qual que é a primeira pergunta que vem na sua mente? Você, que está no seu último ano aí de formação, o que você pensa? Eu imagino que você deve pensar assim, meu Deus, estou no último ano, o que eu vou fazer, Senhor? Não sei. Não sei se vou, né, entregar currículo, se eu vou para uma especialização. Da mesma forma, acredito que você que acabou de se formar tem a mesma visão. Fala assim, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma especialização? Eu vou entregar currículo, sair entregando currículo para as áreas, para onde tiver. Estou sem rumo. Então, é importante a gente parar e analisar as perguntas que nós fazemos para nós mesmos e começar a buscar a resposta para essa pergunta, tá bom? E dando andamento, qual que é o primeiro passo? Primeirão de todos. Eu falo que vocês vão falar assim, nossa, mas isso é óbvio. Sim, mas o óbvio ele também precisa ser dito. Então, o primeirão passo é dar entrada no Corém. Por que eu falo que o óbvio também precisa ser dito? Porque eu já tive alunos que não tiraram o Corém pensando assim, olha, primeiro eu vou me candidatar para uma vaga e aí se eu passar na vaga, eu dou entrada no Corém, tá? Mas às vezes o processo seletivo tem alguns que são demorados, mas tem outros processos seletivos que já são mais rápidos, tá? Então, aconteceu de um aluno estar fazendo a etapa do processo seletivo ser aprovado, porém um dos requisitos que estava lá é Corém ativo. E ele não deu o andamento, não conseguiu dar andamento no processo seletivo porque não tinha tirado o Corém ainda justamente com essa visão. Ah, se eu for aprovado, eu dou entrada no Corém. E não é assim, tá? Então, eu coloquei só alguns documentos básicos aqui para que vocês possam ter uma visão do que é necessário para dar entrada no Corém. Por exemplo, o básico, né, que será um documento fornecido pela instituição declarando que você concluiu, né, ou seja, o ensino fundamental, o ensino técnico ou a graduação, tá bom? Então, a instituição lá precisa te fornecer. Mas, o que eu sempre oriento, é importante você entrar no site do Corém do seu estado e verificar quais são as documentações exigidas para você dar entrada aí no Corém, tá bom? Então, também lá deve ter as informações importantes e pertinentes para saber como você vai fazer esse processo. Seja ele digital, porque tem alguns Coréns que você pode dar entrada através do próprio site, porém, possa ter alguns que você tem que ir presencialmente. Então, é importante você já dar uma olhada, ver a listagem de documentos exigidos para que você não seja pego de surpresa, tá? Então, é importante você dar. Então, entra lá no site do Corém do seu estado e verifica todas essas informações, tá bom? Segundo passo. Qual que é o segundo passo? Olha só, eu gosto de deixar a imagem para vocês refletirem mesmo. A engrenagem, olha só que maravilha. Lindo. Então, o nosso segundo passo, muito importantíssimo, é autoconhecimento, tá? Carol, o que o autoconhecimento ele vai influenciar, né, na minha vida? Bom, o autoconhecimento, ele é a capacidade de uma pessoa de ter conhecimento sobre si própria, né? Incluindo suas emoções, pensamentos, sentimentos, desejos, ambições, limitações, interações com outras pessoas. Então, tudo isso está dentro, né, desse autoconhecimento. E nós utilizamos tudo isso tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Então, o autoconhecimento ele vai nos desenvolver tanto como um indivíduo, né?
dentro dessa parte pessoal quanto na parte profissional. E eu sempre gosto de falar, né? Eu sempre gosto de dividir em 2 segmentos, tá? O autoconhecimento, o pessoal e o profissional, tá bom? O primeiro, ele tem relação com o crescimento enquanto indivíduo, eu como pessoa. Então, qual que é o intuito? O intuito é você ter mais autonomia sobre você mesmo, sobre suas próprias escolhas, sobre suas próprias decisões, sobre sua qualidade de vida, sobre seu bem-estar, como você quer reagir, como você está, quer ficar em determinada situação da sua vida pessoal, você como indivíduo, tá bom? Então, assim, permite, né, que a pessoa ela tenha mais consciência de suas metas, tá? Seus desejos, seus objetivos, propósitos, né? Onde você quer chegar, além de potencializar aí e proporcionar que você tenha mais resiliência, que você saiba se portar e lidar com situações desafiadoras de uma maneira mais tranquila, né? De uma maneira mais leve, tá bom? Então, isso é importante para você. Quando a gente fala aí já da questão do autoconhecimento na parte profissional, ele leva, né, o indivíduo a perceber que é o único responsável pelo seu sucesso. Então, você vai ser o seu fracasso ou o seu sucesso, vai depender de como você vai reagir. Então, quando nós temos um entendimento, né, dessa percepção, a gente consegue lidar melhor com as situações e busca aí aprimorar as habilidades, alcançar novas etapas, novas metas, tá bom? Então, portanto, esse processo ele é bem importante para você conhecer suas habilidades, suas competências, o que você precisa desenvolver, né, de melhor, o que você precisa aprimorar, algumas habilidades e competências, otimizar resultados, tomar decisão de forma mais assertiva e segura. Então, é importante que você tenha esse conhecimento. Para trazer para uma analogia, né, eu gosto muito de utilizar a frase na verdade, um trecho do desenho da Alice no País das Maravilhas. Tem um momento em que a Alice está andando pela floresta e ela tem 2 caminhos para seguir. E ela não sabe para qual ela vai, então ela pergunta para o gato. Ela pergunta, gato, qual caminho eu devo seguir? E o gato vai responder para ela, para perguntar, na verdade, para onde você vai? E ela vai responder, não sei. E o gato retorna, né, a resposta para Alice falando assim: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então eu pergunto para você: você sabe para onde você quer ir? Onde você quer chegar? Quais suas metas? Quais seus objetivos? Ai, Carol, daqui a 5 anos eu quero já ter concluído meu mestrado. Ai, Carol, daqui a 3 anos eu quero estar como líder de equipe. Daqui a 3 anos eu quero estar como supervisor de enfermagem, daqui a 5 anos eu quero estar como coordenador de enfermagem. Então, essas coisas, elas te ajudam a progredir na sua carreira, tá? Direcionar os seus passos. Não é algo fixo, porque durante o decorrer você pode mudar sim de direção, mas é importante que você já tenha pelo menos um direcionamento de onde você quer chegar. Então, o autoconhecimento ele vai te ajudar também nisso, tá bom? Dando continuidade, que é importante, a gente vai falar agora, né, de treinar, tudo isso que a gente falou, tá? Então eu trouxe algumas perguntas, peguem papel, caneta, tá? Em todas as minhas aulas que vocês vierem assistir dessa jornada, é importante que vocês tragam papel, caneta para anotar. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós só aprendemos praticando, tá? Por mais que a gente tenha a visão, tem gente que consegue olhar e aplicar, tem gente que ouvindo consegue aplicar, mas todos no final acabam aplicando. Então a prática ela precisa ser feita, ela precisa ser executada para que você tenha a destreza, tá bom? Então vamos dar continuidade. Eu trouxe algumas perguntas para vocês praticarem. Quem não tem papel, não tem caneta, pausa esse vídeo, vai buscar papelzinho, vai buscar caneta para você poder anotar, tá? Suas respostas. Bom, primeira pergunta: como eu ajo? Como eu ajo no meu ambiente profissional? Como eu ajo no meu ambiente pessoal, no meu ambiente familiar? Como que as pessoas, né, elas me identificam? Na verdade, como que eu me identifico? Eu sou uma pessoa que dentro do meu ambiente profissional eu sou muito autoritária, eu sou rígida, ou então eu sou tranquila, sou desligada, não sou tão atenta, enfim, tem essas questões. Como que você age? Você é uma pessoa que você ajuda a sua equipe durante o processo de trabalho, você não gosta de ajudar muito, então como que você age em determinadas situações?
Segunda pergunta: o que te faz feliz? Você consegue ter a visão do que te faz feliz? O que te direciona? Né? O que você fala assim, isso me faz feliz, tá? Então, você precisa ter em mente. Terceira pergunta: qual a imagem que eu transmito para as pessoas? A primeira é como eu ajo com as pessoas. E a terceira pergunta é como que as pessoas me veem, né? Qual a imagem que você transmite? Então, você transmite para as pessoas que você é uma pessoa arrogante, uma pessoa autoritária? Você transmite para as pessoas que você é uma pessoa calma, tranquila? Então, o que você transmite para as pessoas? Como que elas veem você? Quarta pergunta: quais são os seus maiores desafios na vida profissional e pessoal? Por exemplo, Carol, na minha vida profissional, meu desafio é conseguir me comunicar melhor com os meus colegas de trabalho. Minha dificuldade é trabalhar em equipe. Na minha vida pessoal, minha dificuldade é lidar com pessoas ingratas. Estou dando exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Enfim, no pessoal, minha dificuldade é não saber o que eu quero para minha vida, não saber o que eu quero para o meu futuro, enfim, tá? A quinta pergunta: quais são os meus maiores sonhos? Quais são os seus maiores sonhos, seja pessoal e profissional? Pessoal, eu tenho o sonho de viajar para tal país. Profissional, eu tenho um sonho de ser coordenador de enfermagem. Eu tenho um sonho de dar aula, eu tenho um sonho de fazer mestrado, tá? Então, qual que é o seu sonho? Próxima pergunta: quais os meus pontos fortes e fracos? Carol, eu sou muito boa em comunicação, mas eu sou muito ruim em organização. Carol, eu sou muito boa em liderar equipe, eu tenho presença de liderança. Carol, eu sou muito ruim em comunicação, preciso melhorar a minha comunicação. Então, são os pontos que você tem a percepção. Mais para frente, eu vou falar de uma ferramenta em que vai te ajudar a identificar aí esses pontos, caso você não tenha essa clareza, tá bom? E última pergunta: quais hábitos prejudicam o meu crescimento? Vou dar um exemplo. Eu tenho dificuldade de iniciar as coisas, de fazer as coisas. Tudo eu deixo para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu começo, amanhã eu dou andamento, amanhã tudo deixa para amanhã. Então, é um hábito de procrastinação, esse teu amanhã, né? E o amanhã nunca chega, é sempre assim. Hoje tu deixa para amanhã, e amanhã tu deixa para depois de amanhã, e assim vai deixando, tá? Então, esse é um hábito que você tem, que prejudica o teu crescimento. Por que é importante a gente saber? Porque a gente precisa trabalhar nesses hábitos também. Então, você que está aí, você vai precisar trabalhar nesse seu hábito para que você possa melhorar, né, esse crescimento, esse início de carreira aí, para que você possa deslanchar, tá bom? E trazer a sua melhor versão, eu falo, né? Trazer o seu melhor lado profissional e pessoal, tá? Dando continuidade, então, como eu falei, a gente vai falar agora de uma ferramenta que eu gosto bastante e que ajuda muito a nós nos entendermos, nos compreendermos, né? Alguns pontos nossos, algumas situações, como lidamos com algumas situações, como também ajuda você a compreender, por exemplo, você é enfermeiro, que vai ser líder de equipe, ajudar a compreender como a sua equipe age, como seus colaboradores agem, tá? Então, nós estamos falando do perfil comportamental. Então, Carol, para que é importante? Antes de tudo, vamos entender, o perfil comportamental, ele é uma classificação que permite entender a postura, né, e reações das pessoas mediante a estímulos, mediante a determinadas situações, tá bom? Então, a gente pode comparar aí um raio-x, né, como se fosse um raio-x do comportamento de cada pessoa, cada indivíduo, cada colaborador. Então, o perfil comportamental, ele vai dar indicativos de como aquela pessoa reage em determinadas situações, sendo situações de pressão, na verdade, situação, né, que a gente precisa ter uma análise mais crítica, pensar um pensamento mais rápido, mais ágil. Então, esse perfil comportamental, ele vai dar indicativos de como a pessoa reage em determinadas situações, né, em determinado estímulo do ambiente, tá bom? Então, é importante vocês saberem disso para que vocês possam lidar melhor com as pessoas e consigo mesmo. Então, você vai conseguir compreender melhor como você lidar em determinadas situações, tá? Então, é uma maneira de compreender e prever o que o profissional, né, como ele age, como eu falei, em determinada maneira, quais as características dele, o que o motiva, como os feedbacks eles podem ser mais assertivos e mais efetivos,
como que a comunicação ela melhora quando você conhece esses perfis comportamentais, tá? Porque você sabe como aquela pessoa age, né, em determinadas situações, então você consegue conversar melhor. Por exemplo, você que é líder de equipe, você, né, um profissional enfermeiro líder de equipe, você entender quais são as competências que seu profissional, né, que o colaborador, aquele profissional, ele está habilitado, no que ele é bom, no que ele precisa se desenvolver, você consegue otimizar a equipe, otimizar o processo, colocando colaboradores em determinadas funções que eles vão se satisfazer, se sentir bem, então você vai deixar os seus profissionais mais motivados, né? Então a motivação ela dura pouco tempo, mas isso já ajuda a ter uma ativação, né? Porque quando a pessoa faz aquilo que ela gosta, ela se desempenha mais, ela melhora mais, ela entrega mais de si, tá? Então, só para vocês entenderem de uma maneira bem resumida. E eu vou trazer para vocês agora alguns, né, qual é a ferramenta que eu utilizo. Então, tem várias, eu gosto de trabalhar muito com a ferramenta DISC, tá? Onde ela estabelece 4 padrões dominantes. Então, na verdade, quem construiu a base, né, desses padrões foi o psicólogo, né, americano William Marston. Ele também foi o responsável por criar a Mulher Maravilha. Então, se você gosta muito de aperfeiçoar, de ter conhecimento, pesquise sobre ele, sobre como ele criou na verdade, como ele criou, né, esses 4 padrões, porque a ferramenta em si não foi ele, mas os padrões da ferramenta foi ele, tá bom? Padrões para início, na verdade, dessa ferramenta foi ele. E também criou a Mulher Maravilha, então é uma história assim bem ampla, não dá para abordar aqui, então você pode pesquisar depois, tá bom? Dando continuidade para que vocês possam entender então um pouco melhor sobre o porquê que eu falo que é importante a gente conhecer, né, os perfis, tá? Então nós temos 4 perfis, como estava descrito lá. Então é o comunicador, que é o influente, o planejador, que é o estável, o executor, que é o dominante, o analista, que é o conforme. Eu vou trabalhar muito com a denominação comunicador, planejador, executor e analista, tá bom? Mas por que eu falo isso para vocês? Porque possa ser que tenham outras denominações, como está ali, influência, estabilidade, dominância, tá bom? Então é importante que vocês tenham essa visão. Então, aqui agora eu vou trazer de maneira bem básica para que vocês consigam se identificar, tá bom? Então, vamos lá, ó. O comunicador e o planejador, ele tem o foco nas pessoas, então ele foca muito na parte sentimental e emocional, tá? Já o executor e o analista, ele tem foco nas tarefas, então ele não é muito pessoa, eles gostam de tarefas, né? De ser precisos ali nas coisas que estão fazendo, tá bom? Por exemplo, o comunicador e o executor, eles são pessoas mais extrovertidas, gostam de falar, de se comunicar. Já as pessoas mais planejadoras e analistas são mais introvertidos, eles não gostam muito de se comunicar com as pessoas, tá? Então, para você ver, então nós temos 2 perfis que o foco são em pessoas, então são aquelas pessoas mais que gostam, que desenvolvem mais parte sentimental, tem aquelas pessoas que o foco são mais em tarefas, são mais racionais, e tem os perfis que são mais extrovertidos e tem os perfis mais introvertidos. Então, olha só como a coisa básica a gente já consegue identificar algumas pessoas. Por exemplo, o comunicador, ele é mais extrovertido, tem foco em pessoas, então ele gosta de interagir e verbalizar. Tem muita facilidade para iniciar as coisas, porém tem dificuldade para terminar. Então, o comunicador é aquela pessoa que pega tudo para fazer para começar, porém ele não termina. Muitas das vezes ele demora para terminar, enrola e acaba fazendo as coisas em cima da última hora. Então, você que está aí assistindo, depois pode colocar nos comentários e me fala qual tipo de perfil, só pelo pouco que eu falei, você se identifica. Então, você é aquela pessoa que consegue começar as coisas, porém tem uma dificuldade para terminar, porque você acaba acumulando as coisas. Você é aquela pessoa que tem dificuldade de organização? Você fala bastante, adora se comunicar com as pessoas, é uma pessoa alegre, é aquela pessoa que chega na festa e todo mundo te conhece, te cumprimenta? Então, se você é assim, tem grandes chances e tendências de você ser um comunicador. Você é uma pessoa que gosta muito de pessoas, de interagir, né? Já o executor, ele é uma pessoa que ele também tem facilidade para iniciar, porque ele é direto, reto, objetivo, né? E o foco dele já é mais nas tarefas, então ele é aquela pessoa que gosta de sim também ser o centro das atenções, está ali na frente, tem um perfil
de liderança forte, então ele gosta de dirigir, de dominar as coisas, ele é aquele que sempre está na frente, porém ele é uma pessoa que pode ser mal interpretada como arrogante, porque ele não tem jeito de falar. O comunicador é aquela pessoa mais persuasiva, né? Ela tem um jeito de lidar, de se comunicar, de falar com as pessoas. Já o executor, ele é mais direto, pá, é aqui isso, isso e isso, entendeu? Então ele pode ter... as pessoas podem interpretar ele como uma pessoa que seja arrogante, justamente porque ele é mais direto, ele não enrola para falar, né? E ele é aquela pessoa que quer as coisas para ontem, quer as coisas prontas, não tem essa de enrolação de fazer, de detalhes, ele quer para ontem, feito, entendeu? Então ele é uma pessoa que ele é mais direto, mais objetivo, tá? Tem facilidade para iniciar, como eu falei, para terminar, ele termina, mas ele acaba delegando para as pessoas algumas tarefas que ele já vê que não tem aquele entusiasmo. Então, ele acaba delegando para as outras pessoas, tá? O planejador, ele é aquela pessoa que ele é um pouco mais introvertido, ele não gosta muito, assim, de estar rodeado de pessoas, mas ele é aquela pessoa que gosta de servir. Aquela pessoa que não gosta de confusão, sabe aquela pessoa que está tendo treta no trabalho, um tá brigando com o outro, aquela pessoa que chega apaziguando, calma, minha gente, vamos conversar, vamos resolver da melhor maneira possível. Esse é um planejador. O planejador, ele é mais na dele, porém é aquela pessoa que gosta de ter uma amizade forte, ele gosta de servir as pessoas, aquela pessoa que gosta de sempre estar contribuindo, é aquela pessoa que faz, né, criar laços mesmo com o outro indivíduo, né? Pessoa é uma pessoa que gosta mais das coisas da rotina, não gosta quando sai fora, né, do processo de rotina, até lidar bem com isso, mas não gosta, se sente desconfortável, tá? Então, é a pessoa que gosta mais da rotina, que gosta de seguir os protocolos certinho, então, é a pessoa mais voltada para as coisas certas e tranquilas, sabe? Então, é uma pessoa que tem uma facilidade para terminar as coisas, uma facilidade justamente por gostar de fazer as coisas certinho, porém tem dificuldade para iniciar. Então, se você é essa pessoa que tem dificuldade para iniciar, gosta de apaziguar, não gosta muito de confusão e tudo mais, então você tem grande chance de ser um planejador. Por que ele tem dificuldade para iniciar as coisas? Justamente porque sai do comodismo dele, daquela rotina. Então, tudo novo para o planejador é um pouco complicado, porque sai daquilo que ele tem um conhecimento, tá? Então, ele pode fazer sim, mas ele tem uma dificuldade maior para iniciar. Porém, ele termina tudo que ele começa, tá? Diferente dos outros perfis que a gente já citou. Agora, falando-se do analista, ele é mais introvertido, ele gosta de estar mais na dele também, porque ele gosta de estar na conformidade com tudo. Ele é daqueles da norma e procedimento, ele é aquela pessoa detalhista. Sabe aquela pessoa que entra na instituição e fala do manual, que pega o manual e lê o manual detalhadamente, o manual de novos colaboradores, ou como vocês estão começando agora, para vocês identificarem na faculdade, um colega teu de trabalho, né? Vou falar depois de um perfil rapidinho de cada um, mas, por exemplo, o analista, aquele teu colega de trabalho que olha todas as biografias, que olha todos os detalhes para colocar, acrescentar no trabalho, sabe? Que olha o parágrafo, as vírgulas, a capa se está reta, se a escrita ficou torta. Então, este é o analista, ele observa os mínimos detalhes, tá? Por isso que o foco dele é em tarefas, ele é mais objetivo nas tarefas. Na verdade, não vou dizer bem objetivo, mas ele foca mais nas tarefas, né? E em como ela é feita. Então, eles gostam de saber todo o detalhe, tá? Então, por exemplo, o analista é aquele que vai comprar um celular, ele vai olhar o manual do celular para ver se está de acordo com o que ele quer, tá? Então, basicamente é isso, só para vocês entenderem. Então, voltando aí para uma área do ambiente educacional, então o comunicador é aquele que no trabalho ele vai apresentar, vai falar com todo mundo, vai interagir, vai colocar as pessoas para fazer, vai falar, ele vai assim ludibriar as pessoas, mas na hora da parte de escrita ele vai dar uma fugida, mas na hora de falar, de apresentar, ele vai falar como ninguém. O executor é aquele que vai organizar, né, vai falar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, sabe aquela pessoa que todo mundo entende como mandona, mas não é, que ele tá querendo organizar tudo para que as pessoas falem, você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Basicamente é isso. Já o planejador é aquele mais tranquilão, tá lá na dele, o que pedirem para ele vai fazer, e vai fazer da maneira correta, porque ele gosta das coisas certinhas, né?
Então, ele vai ficar lá na dele, vai falar tudo bem, porque ele não gosta de se indispor com as pessoas. E o analista é aquele que vai olhar o detalhe, que nem eu falei para vocês, se a linha está torta, se não está, quais foram as fontes que tiraram, ele vai querer olhar e detalhar das fontes. Então, para vocês entenderem um pouquinho de cada indivíduo. Olha só como é importante a gente conhecer as pessoas. Porque imagina só, eu estou dando exemplo, eu sou uma executora e vou falar com uma pessoa que o perfil é mais analista, às vezes pode ter atrito, porque o executor ele é mais objetivo, ele quer que faça e pronto. Já o analista, ele quer detalhes. Então, pensa numa comunicação, o executor falando assim, vamos voltar para o ambiente do trabalho educacional. Tem um trabalho para fazer e o executor fala assim, tá, vamos lá, você vai fazer, você vai pesquisar sobre isso e vai colocar sobre determinado tema. Aí o analista fala, tá, mas como eu vou pesquisar? Qual é a fonte que eu vou pesquisar? Onde eu vou pesquisar? Aí o executor fala, cara, eu quero só que pesquise e faça, entendeu? Então, tipo, tem essa treta, tem essa questão. Então, se você entende como que a pessoa é, você já vai abordar ela de maneira eficaz, de uma maneira que ela vai compreender que não vai ter atrito de comunicação. Tá bom? Vocês entenderam como é importante você conhecer a si e você conhecer ao outro nessa questão de perfil comportamental? Porque assim, ó, todos nós temos os 4 perfis, porém a gente sempre tem um que é mais dominante. E tudo é influenciado pelo ambiente que nós convivemos, né? E pelo ambiente que nós já vivemos. Isso daí é mais profundo, que não é o assunto agora, mas eu quero que vocês consigam ter essa percepção. E por que é importante isso? Justamente para as tomadas de decisões que nós vamos ter na nossa próxima aula. Então, a próxima aula a gente vai continuar um pouquinho isso, mas vamos abordar mais a fundo e falar sobre as escolhas de especialização. Então, tudo isso vai ajudar você no direcionamento melhor dessa escolha. Tá bom, pessoal? Então, por hoje, a nossa aula é só. Eu gosto sempre de finalizar com uma frase de reflexão. Então, para que serve o autoconhecimento? Eu pergunto para você, a gente acabou de abordar. E aí, o nosso maravilhoso Mário Cortella, ele fala, para que eu ganhe potência, vitalidade, energia, competência no exercício da minha existência. Olha que profundo e que lindo que é essa frase. Então, justamente, você se conhecendo, você consegue lidar melhor com as situações em que você está envolvido, você se conhece, você consegue criar metas, objetivos, você consegue melhorar como pessoa e como profissional. Bom, pessoal, então é isso. Na nossa próxima aula, então não esqueçam, toda segunda-feira um vídeo novo para você, da nossa jornada Me Formei Agora, para você ter um direcionamento aí do que fazer logo após a sua formação. Na nossa próxima aula, vamos falar sobre as especializações, seja ela lato sensu, stricto sensu, vamos falar um pouquinho sobre mestrado, sobre doutorado, então tudo isso para você. Então, aguardo você na nossa próxima aula. Um beijo!